Olá, eu sou Anete Moreira e este é o DBO Destaca. As pragas estão entre os principais problemas do agronegócio brasileiro. De acordo com dados da Embrapa Gado de Corte, o prejuízo para o setor causado por pestes no campo chega a mais de 15 bilhões de reais por ano. Diante desse cenário, nos últimos anos o mercado tem recorrido cada vez mais a soluções naturais para enfrentar o problema, como o controle biológico, por exemplo. E sobre isso eu converso com a Manuela Ritt Lopes. Ela é médica veterinária e assistente técnica de vendas da Decoy. Manuela, como é que funciona a tecnologia biológica? Quais são os benefícios para o pecuarista? O controle biológico ele vem como um futuro, né, para a pecuária. Ele busca encontrar na natureza um predador natural para aquele parasita, né, como por exemplo o carrapato, e a partir disso a gente conseguir trazer esse predador natural para dentro da pecuária, né, que seria o caso do fungo, que tem um controle natural no carrapato. Então a gente traz para a produção em larga escala para o pecuarista poder utilizar no seu dia a dia. E, assim, são inúmeros os benefícios, né? Como diz, já é um controle biológico, então a chance de existir uma resistência, né, é extremamente baixa, como, por exemplo, os químicos. Depois de um tempo de uso, o químico começa a desenvolver uma certa resistência na propriedade, né? O carrapato começa a adquirir resistência, o que não acontece no controle biológico. O controle biológico, a possibilidade do carrapato adquirir a resistência é muito baixa. Além de ser um tratamento atóxico, então ele não causa nenhum dano, nem para o colaborador que está fazendo o tratamento, nem para o animal que está recebendo esse tratamento, né? É um tratamento atóxico. Pode ser usado em várias idades, então pode ser usado desde bezerros até animais mais adultos que tem assim, pode ter uma debilidade maior, e também pode ser usado em animais que estão em produção leiteira, não existe um descarte, né? Então, são inúmeros os benefícios que traz o controle biológico para o pecuarista. E como é que se desenvolve esse controle biológico? É um produto que vocês fazem e desenvolvem tecnologia? Como é que é isso? É uma tecnologia, né, que a gente está desenvolvendo, que vem sendo feita, que nós conseguimos encontrar um fungo na natureza que ele combate o carrapato de forma natural. Então, o que foi feito foi trazer esse estudo e conseguir produzir em larga escala. A gente sabe aqui, a gente tem as informações que as pragas, né, elas desenvolvem e podem chegar a 20% de redução no ganho de peso dos animais. Isso é uma coisa muito séria, né? São muitos prejuízos para o produtor. Quais são as doenças parasitárias mais comuns em bovinos? As doenças parasitárias mais comuns em bovinos, a gente pode listar a tristeza parasitária bovina, né, que ela é acometida pelo carrapato, o carrapato que transmite. A gente também tem aí o aemoncus, a dictiocalose, a fasciolose e também a eméria. Essas são as quatro principais, né, que acomete o nosso rebanho bovino, e ainda pode ter uma somatória de várias doenças parasitárias gastrointestinais. Então, o bovino ainda pode ser suscetível a ter mais de uma doença ao mesmo tempo. Nossa, tem um problema muito sério, né? Vamos falar primeiro da tristeza parasitária. Por que esse nome? Como ela ocorre? A tristeza parasitária, ela ocorre quando o bovino ele adquire a babesiose e a anaplasmose. E a gente chama de tristeza parasitária porque essa doença vai realmente deixar o animal debilitado. O animal fica mais prostrado, ele não se alimenta, ele não consegue ter uma ruminação necessária para ganho de peso, né, para poder se alimentar bem. Então, ele tem uma anemia, né, que a anaplasmose, ela invade as células sanguíneas e causa o estouro dessas células, então o animal desenvolve uma anemia, pode ter uma icterícia, então a gente chama de tristeza parasitária porque o animal realmente fica mais triste. Então resulta em perda de peso, o animal não consegue entrar em reprodução,
não vai conseguir atingir o peso certo para abate, ou não vai conseguir ter uma produção leiteira eficaz, né? Então, a tristeza palatária, ela é uma associação de duas doenças, né, que é a anaplasmose e a babesiose, que desencadeia todo esse quadro. As lesões hemorrágicas, como que elas acontecem e como tratá-las? As lesões hemorrágicas acontecem quando os parasitas invadem, né, a parede intestinal, como é o caso da eméria, que causa coccidiose. Então, a eméria, ela invade a parede do intestino do animal, e ali ela começa a se reproduzir, e isso faz com que a parede intestinal se rompa, que tenha essa hemorragia. Também é o caso do aemoncus. O aemoncus, ele se liga, né? Ele suga o sangue da parede do abomaso do bovino. Então, isso ali vai causar essa hemorragia, né? Porque aí depois ele se solta para poder continuar seu ciclo. Então, isso faz com que tenha essa hemorragia dentro do abomaso. E a coccidiose faz com que tenha uma hemorragia pelo rompimento da parede intestinal no intestino. E isso vai levar com que o animal tenha uma perda de peso muito acentuada. A gente nota hemorragias, né, a diarreia sanguinolenta ou com aquele sangue escurecido, já digerido, né? E isso ocorre por conta da reprodução do ciclo reprodutivo do parasita. Tem como resolver isso? Tem como tratar quando ele está num estágio assim menor, assim, quanto antes melhor, né, para tratar isso? Sim, com certeza. Um fator muito importante para a gente, que a gente precisa ter ciência, é que prevenir é mais fácil do que tratar. Além de ser mais fácil, é mais barato. Então, a gente tem que pensar que tem que ter um controle estratégico. E o que a gente considera como controle estratégico? É utilizar um produto certo, na hora certa, fazer teste de sensibilidade, saber qual molécula que ainda, por exemplo, no caso de endoparasitas, qual molécula é mais sensível na sua propriedade, para não ter um gasto desnecessário, nem gerar mais resistência com moléculas que já não fazem mais tanto efeito. Saber utilizar certo a questão de rotação de pastagem. Pastagem é uma coisa muito importante que precisa ser levada em consideração, porque se não tem uma rotação de pastagem bem feita, o animal passa a comer muito próximo ao chão, que é onde ele pode ter mais contato com esse parasita. Então, também fazer uma rotação de cultura, né? E ter ciência de quais são as doenças mais endêmicas para a região que o pecuarista está. Às vezes, o norte é mais endêmico para um parasita que no sul, por exemplo. Então, e sempre ter ciência de que um controle estratégico não é quando a fazenda já está com uma infestação muito alta. O controle estratégico tem que ser feito antes do período das chuvas, por exemplo, no carrapato, ou antes de épocas do ano que são mais propícias para esses parasitas se desenvolverem. Então, a gente tem que começar um tratamento antes para realmente prevenir. Então é mais em época de chuva ou em época de seca tem também. Pode acontecer. O Aemoncus, por exemplo, ele acontece mais em épocas de seca extrema, que é quando tem pouca disponibilidade de alimento para o gado. Então, o gado ele começa a se alimentar mais próximo à terra e ele pode ter uma contaminação maior. Agora, como o caso do carrapato, o carrapato ele está muito ligado à época de chuva, porque aumentou a chuva, aumenta a umidade, aumenta um pouco o calor, e isso se torna um ambiente ideal para o desenvolvimento do carrapato, né? A gente sabe que o carrapato pode ter de 3 até 5 gerações no ano, e isso é muito ligado a fatores de chuva. Decoy é uma startup brasileira, né? Como é que ela funciona? Qual o foco da Decoy? A Decoy ela foi criada com foco no combate ao carrapato, né? A gente sabe que o carrapato ele é de longe o líder de problemas parasitários no país, também no mundo. A gente sabe o tanto de prejuízo que o carrapato traz, né? Não só por questão de perda de peso, descarte de leite, perda de carne, também por questão de perda de couro. Então,
A Decoy ela foi criada com o intuito de ajudar o pecuarista a ter um controle biológico seguro, a ter um controle eficaz, né? Que tem esse poder da natureza para poder diminuir, reduzir a níveis aceitáveis a infestação de carrapato. Então, a gente trabalha de forma muito pontual, pecuarista por pecuarista. A gente entende o projeto dele, como funciona o manejo, como que é o dia a dia da fazenda dele e leva esse tratamento para ele, né? Com o intuito de tornar essa infestação menor, com o intuito dele não ter prejuízos. Manuela, como seria o controle estratégico para esses carrapatos? O controle estratégico para esses carrapatos, a gente tem que levar muito em consideração a região que o pecuarista está, né? Por exemplo, o carrapato, quando ele está sob condições ideais, ele tem um ciclo de vida muito rápido. Em 21 dias, ele consegue completar o ciclo de ovo até chegar à teleógena. Agora, quando ele não está em condições favoráveis, né, quando está no inverno no sul, por exemplo, ele consegue reduzir o seu metabolismo e consegue estender o seu ciclo até 300 dias. Então, o carrapato ele consegue ficar ali esperando o momento ideal para voltar a se reproduzir até quase um ano. Então, a gente tem que levar em consideração o período de chuvas, né? Saber quando que vai ser o aumento dessa infestação do carrapato e começar um tratamento antes que ocorra esse aumento. Então, 2 semanas antes, um mês antes do período das chuvas, que a gente sabe que vai ter essa explosão de carrapatos, né, essa infestação, começar um tratamento preventivo, começar um controle preventivo e estratégico para que quando chegue a época mais favorável do carrapato, a gente tenha controlado essa população. Porque exterminar a gente não consegue, né? Então, o ideal é sempre manter em níveis que consiga ser controlado. Muito obrigada pelas explicações, viu? Obrigada eu. Eu conversei aqui com a Manuela Ritt Lopes, que é médica veterinária da Decoy.